Olá, tudo bem com você? Sou Anderson Machado, estamos começando mais um programa Arquivo Aracaju, direto aqui da sua TV Câmara Aracaju, canal 5.3. No programa de hoje vamos conversar com o Mendonça Prado, ele que foi vereador muito jovem ainda, em 1988, foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Segurança Pública do estado de Sergipe, e é justamente com ele que nós vamos abrir hoje aqui o nosso programa Arquivo Aracaju. Mendonça Prado, José de Araújo Mendonça Sobrinho, seu verdadeiro nome, não é isso, Mendonça? Exato. Satisfação em tê-lo aqui. É uma satisfação estar com você, Anderson, e quero cumprimentar aqui também os amigos Marcos, o Ailton, a Irla e a Tayana, não é? Todos que fazem a Escola do Legislativo com essa estrutura maravilhosa. Estou aqui à sua disposição para dialogar. Mendonça Prado, é só o nome artístico? Anderson, eu sou filho de Luciano Prado. Luciano Prado foi vereador, deputado estadual, exerceu mandato por 32 anos consecutivos. Né? E isso fez com que a maioria das pessoas, desde a minha infância, me chamassem de Pradinho. De modo que quando eu ingressei na vida pública, eu tive uma dificuldade de me apresentar como José de Araújo Mendonça Sobrinho, que é o nome em homenagem a um tio, padre Mendonça, não é? Que foi o primeiro padre itabaianense formado em Roma. Padre Mendonça. O padre Mendonça. Trabalhou ali no Hospital São José, atendia como psicólogo. Isso, exatamente. Lembro padre Mendonça. Exatamente. Então eu sou sobrinho do padre Mendonça. Meu nome é uma homenagem ao nome do padre Mendonça. Mas, como meu pai tinha uma vida pública, era muito conhecido na cidade, as pessoas só me chamavam de Pradinho, eu tive que fazer aquilo que a lei eleitoral permite, de registrar o meu nome como Mendonça Prado. E ficou como Mendonça Prado, inclusive agora que eu não estou na atividade parlamentar, mas as pessoas agora só me chamam de Mendonça Prado, ou de 2510. 2510. Ô, Mendonça, obviamente o senhor foi eleito vereador muito jovem, né? Ali, 1988, né? Foram Exatamente. 3 mandatos, né? Como vereador aqui na capital sergipana. Foram 3 mandatos de vereador, né? O primeiro eu fui eleito em 1988. E foi um momento muito bacana, porque nós tínhamos saído de um período em que há muitos anos não havia eleições diretas para prefeito de Aracaju. O Jackson Barreto foi eleito prefeito, houve aquele problema da intervenção. Então foi uma eleição cheia de novidades na cidade, num processo novo. E o mandato foi, acredito, um dos melhores que eu exerci do ponto de vista político, dos debates ideológicos, inclusive, porque havia uma divisão, né? Nós tínhamos vereadores que tinham passado, né, tipo Marcelo Bonfim, o próprio Erivaldo do Partido Comunista, o Rosalvo Alexandre, eram vereadores que tinham conteúdo ideológico, né? E nós fazíamos um debate que era um debate muito bacana, muito rico, do ponto de vista dos conceitos, da linha de pensamento. E isso fez com que a Câmara ela fosse realmente poder legislativo atraente para os universitários, para os intelectuais, para as pessoas que gostavam mesmo da atividade política na sua essência, naquilo que tem de bom, porque nós debatíamos sobre socialismo de base marxista, liberalismo, falávamos sobre coisas que realmente são produtivas para a sociedade, debate que dividia no que diz respeito à concepção, ao pensamento, mas nós tínhamos uma relação de amizade muito próxima e bastante respeitosa. Então acho que foi muito bacana essa passagem pela Câmara Municipal, especialmente naquele primeiro mandato. Era o vereador mais jovem, né, à época, não é, Mendonça? Com 23 anos, né, se eu não me engano. Qual foi o partido que... Era o partido da Frente Liberal, Frente era o PFL. Liberal, né? PFL. Eu fui o vereador mais jovem. Eu acredito que até hoje nós não tivemos... Porque agora foi eleita uma vereadora pelo nome de Tânata
da ecoterapia, se eu não me engano, ela tem 21 e fez 22, ou tem 22 e fez 23. Então tomou o meu bastão, né? Ou então pode ter igualado também aí. Vamos considerar que do gênero feminino é ela. Né? Ô Mendonça, e aí depois do primeiro mandato, vê o segundo mandato, aí vem a lei orgânica do município, o senhor foi relator dessa lei orgânica, né? Inexoravelmente algo que foi importante para a cidade de Aracaju. Sem sombra de dúvidas. A lei orgânica foi um momento histórico para a cidade de Aracaju. Nós tivemos inicialmente no Congresso Nacional os debates relacionados à elaboração da Constituição Federal, presidida por Ulisses Guimarães, posteriormente os debates da Constituição Estadual e em seguida os municípios com as suas leis orgânicas, que vamos dizer assim, para dar uma roupagem mais bonita, a Constituição do município. Sim. Aracaju, sendo a capital, ela era assim uma referência para os demais municípios. Então, uma Câmara com esses integrantes que eu acabei de mencionar, que tinham realmente um conteúdo ideológico e que tinham uma trajetória, né? Por exemplo, o pessoal de esquerda saía daquele período em que nós vivemos, ditadura militar, então eles vinham com uma força de defesa das liberdades democráticas, de maneira que nós conseguimos fazer um debate muito bom. E se você observar nas entrelinhas, nós temos em Aracaju uma lei orgânica que propicia à população uma participação efetiva. Nós temos diversos conselhos, nos diversos segmentos da administração pública, que nós deixamos reservados para que isso ocorresse. Nós temos em Aracaju normas que partem, né, das diretrizes da lei orgânica que protegem o meio ambiente, que protegem a pessoa com deficiência, que propicia meios de proteção aos idosos e aquelas pessoas mais vulneráveis, inclusive dependentes químicos. Isso nós debatemos em 1989. Portanto, uma lei orgânica contemporânea, feita com muito carinho, com muito amor. A Câmara não tinha essa estrutura que nós temos hoje. Para que você tenha ideia, um vereador naquela época só tinha direito a um assessor, apenas isso. Então, nós tínhamos que fazer do limão a limonada. É óbvio, e eu aqui quero 25 anos, quase, né, depois, fazer aqui referências a alguns nomes fora da atividade política. Nós tivemos na lei orgânica a participação direta, inclusive nos ensinando, vamos dizer assim, do professor Carlos Augusto Alcântara Machado, que hoje é procurador do Ministério Público, nos ajudou na formatação, na elaboração, né, da lei orgânica do município. O professor João Costa. João Costa, de português. Foi meu professor de português. Exatamente. Então nós temos assim uma responsabilidade imensa para entregar aos aracajuanos uma lei orgânica moderna, bem feita, contemporânea. E foi isso que aconteceu. Então eu tenho muito orgulho desse período, dessa passagem pela Câmara, e eu acredito que todos que participaram daquela legislatura deram tudo de si para corresponder à expectativa do povo. E isso verdadeiramente aconteceu, porque eu só ouço elogios à lei orgânica, e naquele período quase todas as cidades sergipanas, os presidentes, mantinham contato direto conosco, né, para buscar conhecimento, para buscar informações, até para levar para os seus munícipes o que há de melhor em termos de normas, de regras, e incluíram nas suas respectivas leis orgânicas. Ô Mendonça, quem era o presidente da Câmara na época? O presidente da Câmara, se não me falha a memória, era o vereador José Félix. José Félix. Mas o presidente da lei orgânica era outro, era o vereador Marcélio Bonfim. Agora você imagine, Marcélio com a formação de esquerda, né? E eu, o relator, né? E eu do Partido da Frente Liberal. Então, havia essa divisão ideológica e por isso até os debates se tornaram ricos. Esses debates eram ricos, mas havia discussões mais acaloradas com relação a isso? Em determinados instantes, sim, mas nós ouvíamos muito os segmentos da sociedade. Então, para tratar, por exemplo, do crescimento ordenado da cidade, para deixar regras estabelecidas na lei orgânica, nós ouvíamos muito o CREA, né?
os engenheiros, os arquitetos, né? Para tratar da saúde, ouvíamos os médicos na SOMED, o sindicato dos médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem e assim sucessivamente. Então, nós tínhamos essa humildade de deixar os nossos debates ideológicos um pouco distantes para aproveitar as ideias que vinham dos segmentos que realmente representam a sociedade, os interesses do nosso povo e podiam, e naquela época colaboravam no sentido de que nós oportunizássemos, né, a administração pública, regras, normas que propiciassem à população serviços e obras que tornassem a cidade cada vez mais moderna. E foi isso que aconteceu. Você vê que nós temos uma cidade hoje que tudo que é feito em termos de modernização na área de transporte, né? A gente fala muito hoje em ônibus nas linhas específicas para os ônibus, os corredores. Está lá na lei orgânica de 1989. Colocam como uma novidade. Está lá estabelecido como regra para priorizarmos o sistema de transporte público, né, que deve ser a prioridade da municipalidade e não o transporte individual de passageiros, sim o coletivo. Então, isso já está previsto lá. A defesa no atendimento nas escolas das pessoas com deficiência, das crianças especiais e assim sucessivamente. É lógico que os tempos vão passando até as nomenclaturas mudam, né? Vão se alterando, vão surgindo coisas novas, né? Mas já dá um sentido de prioridade para aquelas pessoas que verdadeiramente necessitam. Então, a lei orgânica de 1989 ou 90, se não me falha a memória, vai completar 25 anos este ano, né? Então 90. Então o que é que acontece? Nós podemos dizer que é uma lei orgânica atual, né? É uma lei orgânica que ela faz sentido nos dias de hoje, em todos os aspectos. Nós temos uma cidade onde todas as pessoas falam sobre a necessidade de se observar para a zona de expansão. Ela já estabelece diretrizes para a elaboração de leis, né, que propiciam as condições para que a nossa cidade ela cresça naquela zona de expansão de forma ordenada, com espaços públicos que dê à população qualidade de vida, que possibilite uma trafegabilidade melhor. Veja quantos anos depois. Então foram regras muito bem formatadas, foram normas que foram estabelecidas com legisladores pensando no futuro. Portanto, eu quero dizer que estar aqui hoje é motivo de satisfação para mim. Relembrando um pouquinho, né? Relembrando um pouquinho uma época que me deu muito orgulho, muita satisfação e muita experiência que eu pude levar, né, para vários lugares por onde passei. Mendonça Prado, existe uma preocupação latente com o meio ambiente, né? E é um tópico que está lá na lei orgânica. Eu ontem, um dia desse, eu ouvia rapidamente a Globo News e falava muito desse calor intenso que tem feito aqui no Brasil, em vários locais também mundialmente. Mas Aracaju já foi uma cidade mais arborizada. Eu lembro que eu pequeno, Aracaju tinha muitas árvores e hoje parece que é uma preocupação dos estudiosos, né, a falta de arborização na capital sergipana. Corrobora com essa ideia? Sem sombra de dúvidas. Aracaju já foi uma cidade mais arborizada, proporcionalmente, lógico, a cidade cresceu. Aracaju já foi uma cidade mais verde, porque nós tínhamos manguezais mais extensos. Com o passar do tempo, nós tivemos muitas invasões, pessoas que avançaram sobre os mangues, e aí a administração pública não obedeceu às regras lá estabelecidas, permitiu que isso ocorresse. Então você tem hoje localidades que no passado eram manguezais e que hoje nós temos bairros urbanizados, mas quando chove nós temos sérios problemas de inundações e as pessoas muitas vezes, até porque não têm conhecimento de como era anteriormente, não entendem que aquilo ali era um mangue, que aquilo ali precisava de obras de infraestrutura e de proteção dos manguezais, e não de avanço sobre os manguezais. Lastimavelmente esses fatos aconteceram e isso tem prejudicado sobremaneira o meio ambiente e, por consequência, a vida das pessoas na cidade. Eu lembro que a própria Hermes Fontes era muito arborizada,
Sim, Hoje em sim. dia as pessoas realmente sentem muita falta. Às vezes eu estou assim na rua, dirigindo, aí eu quero pegar o celular para ligar, eu não gosto de ligar no carro, quero parar embaixo de uma árvore para achar uma sombra para poder dar um telefonema e não consigo. Existe realmente essa dificuldade. Agora, Mendonça, depois dos 3 mandatos como vereador, veio Mendonça Prado, deputado estadual. Sim. Como foi que iniciou aí essa carreira? Já veio algo embasado, né, nos mesmos conceitos quando foi vereador e aí queria subir mais um degrau? Como foi isso? Eu era um vereador muito atuante. Então, o que foi que aconteceu? Quando eu ia para o 3º mandato de vereador e estava muito bem, né, junto ao eleitorado, nas intenções de votos do eleitorado, eu fui convidado para ser candidato a vice-prefeito na chapa da empresária na época. Eu não tinha conhecimento com ela, depois passei a ter conhecimento demais, Maria do Carmo Alves. E eu fui o seu candidato a vice-prefeito na eleição, se não me falha a memória, de 1996. Foi aquela eleição que João Augusto Gama ganhou. Ganhou. Foi Gama, Ismael, Garibaldi e Maria, os 4 principais candidatos. Me parece que tinha outros candidatos, mas eu me recordo bem dos 4. Eu era o vice-prefeito. E foi uma eleição muito disputada, os 4 candidatos com uma diferença de 2% de um para o outro. Eu acabei perdendo a eleição e fiquei sem mandato. Na eleição de deputado, a outra eleição, eu me candidatei a deputado, mas aí eu estava muito próximo a João Alves, por razões óbvias. Aí eu já estava próximo a João Alves. Que era PFL, né? Aí o João Alves acabou tendo um confronto político com o doutor Albano Franco na época. Houve aquele atrito. Aquele atrito e tal. E eu estava afiliado nesse período ao PL. E o PL foi todo para o doutor Albano, e eu me mantive fiel a João Alves, né, naquela eleição. E aí o que foi que aconteceu? Eu não tive direito a tempo de televisão, não tive direito a nada, acabei ficando como primeiro suplente de deputado estadual. E eu assumi a Assembleia, né? O deputado Pedrinho Balbino teve um problema de saúde, eu assumi a Assembleia, fiquei na Assembleia. Só que aí ele disse, rapaz, eu não vou ficar aqui nessa Assembleia como suplente, nem vou ficar esperando a eleição de prefeito, né? Porque às vezes um deputado ganha para prefeito da cidade. Sim. Como eu estava muito bem em Aracaju, eu digo, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a Câmara. Eu vou me candidatar de novo a vereador, se Deus quiser eu venço, volto para a Câmara, que eu fico no exercício do mandato como titular. E aí me candidatei a vereador e ganhei de novo. Terceiro mandato. Fui para o 3º mandato. Passei pela Assembleia para o 3º mandato. Depois nós tivemos a eleição, e aí eu já estava no PFL, nós nos preparamos, o nosso partido se preparou, né? João Alves se preparou também para se candidatar ao governo de novo, ele tinha perdido a eleição, e foi uma disputa contra José Eduardo Dutra, né? Então ele aí ganhou para o governo, né? Nós fizemos deputado federal, foi Mendonça Prado, se não me falha a memória, José Carlos Machado, fizemos uma boa bancada de deputados estaduais. E aí começou, né, a minha trajetória na Câmara Federal. E daqui a pouco vamos dar continuidade a este assunto, inclusive saber também no Mendonça o que é que ele acha hoje da política, como ele vê. Tem uma terceira via hoje no Brasil, né? Já temos eleições para presidente o ano que vem. Só aguardar. Muito bem, de volta aqui com o programa Arquivo Aracaju, conversando com o Mendonça Prado. Mendonça, o senhor contava, obviamente, né, quando foi eleito deputado federal pela primeira vez, e aí o PFL conseguiu fazer vários deputados estaduais também. Conta um pouquinho para a gente dessa história naquela época do PFL. O PFL era um partido muito forte no estado de Sergipe, liderado pelo ex-governador João Alves Filho, que foi prefeito da capital, todo mundo sabe da sua história, foi ministro do interior e foi um excelente governador, né? Eu digo que Sergipe seria um estado medíocre se não tivesse sido governado por João Alves. Fez grandes obras, né? As obras estruturantes e que ainda hoje são o suporte da nossa economia. Às vezes as pessoas dizem, a economia está crescendo. Aí eu pergunto, qual o setor? Do turismo. Não teríamos turismo se nós não tivéssemos a Orla de Atalaia, que atraiu empregos para os restaurantes, que trouxe inúmeros hotéis e pousadas, que faz com que Aracaju
seja vista no Brasil inteiro como sendo a capital que tem uma das orlas mais bonitas do país. Portanto, nos dias atuais, o principal governador hoje de Sergipe é João Alves Filho. A ponte Aracaju-Barra também, né? A ponte Aracaju-Barra, que eu vou revelar aqui em sua homenagem, um grande segredo. Nós estávamos conversando, eu e o Dr. João Alves, e João Alves disse para mim, disse, olha, eu vou fazer a ponte Aracaju-Barra. A barra vai explodir de imediato. E foi mesmo. E explodiu. Mas o que eu quero, posteriormente eu não vou ver. Eu espero que os meus netos vejam. Eu disse, o que é que o senhor quer assim tão distante? A visão do estadista. Ele disse, olha, Mendonça, as cidades que têm o menor índice de desenvolvimento humano de Sergipe são Pacatuba, Ilha das Flores, Brejo Grande. Eu vou fazer essa ponte e vou direcionar o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe para aquela região. Nas próximas décadas, aquela região que hoje é uma das mais pobres, ela se tornará uma das mais ricas de Sergipe. Foi o platô? Quando ele fez o platô? Ainda não aconteceu. Ainda não foi. Mas já começou o processo de desenvolvimento. A Barra já explodiu, Sim. Já há uma rodovia indo lá para Brejo Grande. Que pega de Pirambu, que vai lá para Brejo Grande. Aí o que ele me dizia lá atrás, é só a gente visualizar o futuro. Em breve nós vamos ter os grandes resorts, hotéis, os grandes empreendimentos turísticos, num dos lugares que é um dos mais belos da região Nordeste. Ou seja, aquilo que ele previu, aquilo que ele projetou, nós ainda não enxergamos, ele já tem enxergado lá atrás. É a velha frase que diferencia o político do estadista. O que é o político? É aquele que está preocupado com a próxima eleição. O que é o estadista? É aquele que está preocupado com as próximas gerações. O João Alves era um estadista. E o platô? O platô foi uma grande obra platô de Neópolis, de irrigação na cidade de Neópolis. E eu gosto muito de falar sobre Neópolis, que foi uma cidade que deu muitas vitórias ao ex-deputado Luciano Prado. Luciano Prado. Meu pai. Então, o platô foi uma obra de irrigação diferenciada, porque era num local alto, por isso chamado platô. Tinha que se fazer o bombeamento da água do Rio São Francisco e tinha como objetivo a plantação de frutas naquele primeiro momento, para que nós tivéssemos a capacidade de concorrer com lugares como Petrolina e Juazeiro. Depois outros governadores vieram com outras concepções, com outras visões, não me cabe aqui fazer avaliações. Acredito eu que o platô, se tivesse mantido a concepção de João Alves, hoje talvez nós fôssemos um dos maiores produtores de frutas, né, para exportação. Como é Petrolina, né? Exatamente. Lá em Pernambuco. Para exportação do Nordeste brasileiro. Não estou fazendo aqui críticas a ninguém. Pelo contrário, estou apenas enaltecendo e elogiando aquele que foi um grande visionário. Foram 3 mandatos como deputado federal. Isso. E nós conversávamos aqui em off justamente do nível dos debates. Naquela época, nós tínhamos um nível muito melhor do que hoje em dia. Vocês discutiam assuntos inerentes de interesse da sociedade, concomitantes à saúde, à educação. E hoje nós percebemos que existe interesses, muitas vezes interesses próprios, debates acalorados ofendendo, na acepção da palavra, o homem, a mulher. Naquela época, esse nível era muito diferente de hoje, não era, Mendonça? Sem dúvida. Eu fui muito feliz por onde passei. Eu não tenho o que reclamar. Todo dia agradeço a Deus. Deus, o Senhor me privilegiou bastante. Eu, quando cheguei na Câmara dos Deputados, eu fui vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E lá eu tive a oportunidade de presidir várias reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. E nós tínhamos debates com a presença, na época, de Abiakel, homem de direita, inteligentíssimo, fazia parte da velha guarda da política. Mas também tinha o Flávio Dino, José Eduardo Cardoso, pessoal de esquerda extremamente preparado, de uma geração mais jovem da política. Tinha o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, tinha diversos juristas. Né? Roberto Freire também, né? Roberto Freire, que foi do Partido Comunista do Brasil. Então eram debates ideológicos. Depois eu tive a oportunidade de participar, aí como presidente, da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Me recordo que naquela época nós falávamos sobre a estruturação, a formatação das forças de segurança, das polícias militares, das polícias civis. Nós praticamente criamos a polícia penal, que antigamente eram chamados agentes penitenciários. Né? Então, era um trabalho que envolvia um debate rico, conteúdo, um debate rico, que nós analisávamos pesquisas, dados estatísticos, fazíamos a comparação com as forças de segurança de outros países, os resultados, de como se combater a criminalidade, se analisar as manchas criminais em cada localidade. Fazia uma analogia, né? Exatamente, de como integrarmos as polícias e assim sucessivamente. Então, o debate era ideológico, mas o debate era também técnico, o debate não era um debate ofensivo à pessoa, e também nós não tínhamos aqueles, assim, vamos dizer assim, aquelas pessoas que conduziam os nossos pensamentos, que eu acho que isso está maltratando muito os congressistas atuais. Você vai para o debate sonhando em defender Bolsonaro ou defender Lula. Você não vai para o debate sonhando em defender a população, as condições de trabalho para as categorias profissionais, por exemplo. Tem um debate muito importante que nós iniciamos sobre a carreira de médico de Estado para organizar a saúde pública no Brasil. Esse debate morreu. E aí eu estou colocando como exemplo, porque partiram para aquele debate pequeno, miúdo, sobre a questão daqueles médicos que vêm de Cuba, e começou a coisa de Lula, Bolsonaro e tal, e não falam mais de reestruturar aquele que eu acho hoje um dos problemas mais graves do nosso país, que é a assistência à saúde, assistência da população. Você veja no estado de Sergipe, isso aqui está mais organizado, isso aqui está funcionando. Quando chega na saúde, um gargalo. Mas tudo parte do Congresso Nacional. Falávamos de lei orgânica, mas a lei orgânica nada mais é, né, do que um retrato daquilo que sai na imagem da Constituição Federal, da Constituição do Estado e depois aqui. Nós somos uma república federativa. Todos têm direito à saúde, à educação, tal, à moradia, e a lei orgânica ela segue esses parâmetros também. Exato. Nós somos uma república federativa. União, estados e municípios. Então, o debate nacional ele é muito importante, porque é o debate nacional que dá origem às discussões nos demais entes federados, no Legislativo Municipal, no Legislativo Estadual. Então, quando o debate lá é infrutífero, quando o debate lá não é embasado em dados técnicos, não é embasado em conteúdos programáticos, o que sai é um bate-boca que reverbera, que repercute nas outras localidades. E o pior é que... Eu tenho a minha preferência política, eu tenho o meu pré-candidato, o meu candidato, sim, mas isso não interessa na hora de fazer um debate sobre o que eu quero para a saúde, para o meio ambiente, para a segurança pública, para a alfabetização da nossa população, para o desenvolvimento intelectual dos nossos jovens. E, lastimavelmente, o debate está tão impregnado dessas coisas que a gente não tem nada de qualidade em termos legislativos. Digamos que não reverbera nada de bom para a sociedade. Sem dúvida. O que é impressionante. Mendonça, nós vamos ter, o ano que vem, já novas eleições. Hoje eu comentava até aqui com o Marcos, com o pessoal, quando vinha aqui para a gravação. O debate está muito intenso, o debate está muito violento, eu diria, porque vai chegar um momento em que a sociedade vai querer algo que trate, que discuta as questões relacionadas à nossa população. Nós estamos vivendo uma mudança, inclusive geopolítica, agora com a eleição de Donald Trump, que é um cara que é nacionalista, mas é um nacionalista raiz que defende os interesses dos Estados Unidos. Que eu vejo muitas vezes o cara, eu sou de direita, eu sou bolsonarista, agora eu sou trumpista. Eu sou brasileiro. Eu sou um nacionalista brasileiro. Somos. Então, entre Estados Unidos e Brasil, eu sou Brasil, seja quem for. Até porque nos Estados Unidos não tem essa de esquerda e de direita. Todos eles são defensores do fortalecimento da economia americana, nem que para que eles cresçam, eles quebrem o Brasil. Pode ser ou qualquer outro país, pode ser republicano. Então, eu acho que nós temos que pensar, por exemplo, nós temos hoje um agronegócio muito forte no país, graças à Embrapa, que é uma empresa pública, graças às pesquisas, à capacidade dos nossos engenheiros agrônomos. Temos também uma grande empresa, só que agora não é mais como antes, que é a Embraer, que fabrica os aviões, mas nós temos que cuidar da indústria brasileira, que é o nosso calcanhar de Aquiles.
A nossa indústria ela não consegue competir com a indústria europeia, a asiática, está deixando a gente também no chinelo. No chinelo. E nós estamos ficando para trás. Se em algum momento algum país resolver investir fortemente no setor agrícola, começar a concorrer conosco, nós vamos voltar à idade da pedra. Então, nosso país tem que investir no sistema educacional de qualidade, nós temos que ter força para investimentos na área tecnológica e industrial. Pesquisa, por exemplo, da Embrapa, da Embraer. Então, nós precisamos de um debate que seja responsável. Nós precisamos saber quem tem maior capacidade de fazer com que o nosso país tenha condições de evoluir industrialmente, com pessoas com nível de educação elevado. Como foi que Coreia do Sul evoluiu? Como educação, foi Japão. Singapura. Após a Segunda Guerra Mundial, países aí que foram destruídos, Japão, e todos através de processo educacional conseguiram... Você disse tudo. Soerguer, né? Você disse tudo. Então, se você pegar qualquer pesquisa comparativa do Brasil com esses países que evoluíram rapidamente, de forma significativa, nós vamos ficar para trás. Muito. Então, eu acho que está na hora de se fazer esse debate, essa discussão. E aí, eu vou puxar a orelha de PT do Bolsonaro. Bolsonaro foi meu colega da comissão eu era o presidente da Comissão de Segurança Pública. Veja, é preciso debater mudanças drásticas que eu digo, esse nome não está bom, mudanças adequadas para o nosso sistema educacional, para criar uma perspectiva de futuro melhor para os nossos jovens, para a indústria brasileira. Senão, nós vamos perder a capacidade de concorrer. Nós concorremos com as nossas riquezas minerais, que já tínhamos no passado, e com a nossa produção agrícola, que nós tínhamos no passado. Um país rico no solo, no subsolo, Mendonça? Então é por aí. Então, Mendonça começou a vida política como vereador, depois deputado estadual, deputado federal. O terceiro mandato acabou ali em 2015 como deputado federal, e depois veio o Mendonça Prado, secretário da Administração, secretário de Segurança Pública. Conta um pouquinho também como foram essas experiências, Mendonça. A Secretaria de Administração todas foram boas as experiências. A Secretaria de Administração foi a melhor, porque eu peguei realmente uma estrutura boa, uma estrutura, vamos dizer assim, que me deu condições de fazer exatamente tudo que eu quis fazer. Estava pronto. Nós criamos um calendário de pagamento para os servidores públicos, que em janeiro o cara já sabia da data que ele ia receber o dinheiro em dezembro. Ele sabia a data do 13º salário. Nós fizemos na administração pública uma revolução, porque nós implantamos o pregão eletrônico, os contratos corporativos. Você imagina que no passado o Estado, cada secretaria tinha o seu posto de gasolina. O litro de gasolina ela pagava um preço, no outro era outro preço. Nós criamos o contrato corporativo e nós pagávamos diretamente a Petrobras. O preço do litro de combustível era igual para todos os órgãos públicos. Aí o contrato de telefonia, o contrato de dados, então eram todos contratos corporativos. Foi uma revolução que diminuiu o custo do Estado, que melhorou a qualidade do serviço do Estado. Né? Então, a Secretaria de Administração foi ótima. Secretaria de Segurança, peguei a fase mais difícil da segurança. 2015, a economia do país, numa situação dificílima, todo gestor público reclama daquele período. Nós tínhamos falta de estabelecimentos penais, nós não tínhamos penitenciárias naquele período de 2015, eram poucas vagas. Então eu peguei uma secretaria, para você ter uma ideia, no dia que eu tomei posse, que eu fui me dar conta do que tinha, eu recebi a Secretaria de Segurança com 900 presos nas delegacias. Para o leigo, isso não desinteressa. Não, só que quando você tem 900 presos na delegacia, você tem 900 presos na delegacia e tem a Polícia Civil presa. Ali foi no governo de... para tomar conta de 2015. Foi no governo do Jackson Barreto. Aí nós saímos, já deixamos só 100 presos. Já conseguimos fazer essa redução. Aí você diz, por quê? Porque vai se construindo mais vagas nos estabelecimentos penais. Depois vieram os concursos públicos, de modo que hoje você tem uma Secretaria de Segurança Pública bem mais estruturada, com melhores condições. Eu digo sempre, o que é que se combate crime? Se combate crime é estrutura, é capacidade técnica dos nossos policiais, é a integração das polícias investigativa e ostensiva. Não existe o herói para resolver os problemas.
Mas se você tem capacidade investigativa, polícia ostensiva, você tem locais com vagas para prender, quando se chega ao ponto de que nem os juízes, os equipamentos nem os juízes né? podem prender mais porque não tem onde botar mais. Aí é caos. Então, foi um período realmente conturbado, grandes dificuldades. Mas acho que nós tivemos um resultado extremamente positivo, porque deixamos melhor do que o que chegamos. E coincidentemente ou não, Sergipe teve 10 anos de crescimento dos dados de crime. E o momento maior foi exatamente nesse período, por isso que eu fui convidado para ir. E posteriormente, coincidência ou não, e eu tenho certeza que não foi coincidência, aí depois começa a cair. Começa a cair pela chegada dos novos policiais. Começa a cair pela chegada de uma nova estrutura, de tecnologias, de mais viaturas, de mais equipamentos, de mais armamento e assim sucessivamente. E especialmente de uma reestruturação também do sistema penal, né? Que é para onde vai preso, para a sua reabilitação, para a sua... O Código Penal ainda é muito arcaico? Olha, eu costumo dizer o seguinte, o Brasil não está precisando de leis, o Brasil está precisando da correta aplicação das leis. Leis nós temos demais neste país. De vez em quando você vê a pessoa cria nomes diferentes para o mesmo tipo de crime. Homicídio é homicídio. É homicídio em qualquer lugar. Matou e é homicídio. Aí criam novas nomenclaturas para aquele mesmo tipo penal. Claro, tudo se pode modernizar, tudo se pode aperfeiçoar. A criminalidade, eu digo que mudou de ramo, ela não é mais física. A criminalidade agora é virtual. É o cara que rouba. Antigamente botava o revólver na sua cabeça e tirava o dinheiro da sua carteira. Agora o cara pega a sua senha, vai na rede social e tira o dinheiro do banco do seu telefone. Apenas modernizou. E muitas vezes isso está sendo contabilizado, né? O crime diminuiu. E tem diminuído, porque é um esforço extraordinário que tem sido feito nesse país para reduzir a criminalidade. Mas tem muita gente sendo assaltada na internet. Tem muita gente tendo o seu dinheiro furtado das suas contas bancárias via celular e assim sucessivamente. Eu entrevistei o ano passado um delegado e ele disse o seguinte: Anderson, tem que ter muito cuidado com os aplicativos. Uma pessoa foi comprar uma caminhonete por um determinado aplicativo e perdeu simplesmente R$145 mil. Ele deu aquele dinheiro antes e quando foi um golpe. E ele disse, olha, muitas vezes a polícia não consegue recuperar. Perdeu o dinheiro. Exatamente. Então, esse crime cibernético, né, como infelizmente tem acontecido bastante, né? Mas a experiência como secretário de Segurança, no geral, foi boa? Excelente. Eu tinha saído da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Eu era uma pessoa muito ligada às forças de segurança. Eu tenho uma boa relação com os militares do Exército, porque fui vinculado, eu fui NPOR, né? Eu sou oficial da reserva do Exército. Então, eu tinha assim uma história na segurança pública nacional, na defesa dos militares do Rio de Janeiro, dos bombeiros. Ainda tem muito vídeo aí no YouTube. Eu proferi palestra acho que eu proferi em todos os estados brasileiros sobre segurança pública. E isso me fez, a segurança pública me ajudou a aprender mais sobre segurança pública, então eu sou muito grato a todos os policiais, primeiro pela forma como fui tratado, porque eu fui muito bem tratado por todos os policiais, de bombeiro, da polícia militar, da perícia, da polícia civil, e eu tenho realmente, assim, vamos dizer assim, uma gratidão imensa, porque eu sempre recebi deles uma atenção especial. E muitas vezes as pessoas diziam, mas ele, secretário de segurança, ele nunca foi polícia, né? Que é um conceito totalmente equivocado. A segurança pública, ela é uma estrutura que não é só da polícia militar, né? Você tem a polícia militar, você tem a polícia civil, você tem os bombeiros militares, você tem os peritos. Então você acha que tudo aquilo só pode ser gerido, administrado por um policial. Ex-policial. Não, secretário não é quem faz, não instaura inquérito. Secretário não faz polícia ostensiva. Secretário não faz perícia. Como o bombeiro não faz perícia, como o policial civil não faz a polícia ostensiva e como o policial militar não faz a investigação. O secretário é o gestor, é o que faz a licitação, é o que organiza a estrutura administrativa, é o que verifica a necessidade
dos bens que são utilizados, os bens móveis e os bens imóveis que são utilizados no setor de segurança pública. Então ele é o gerente. As pessoas fazem muito essa confusão. Quer que o secretário seja o xerife, né? É verdade. Acho que antigamente era, né? Era mais, tinha mais esse estigma, né? De que acho que mudou muito essa concepção, né? É muito. Ainda tem, né? Ainda tem gente que gosta daquele que vou matar os bandidos, vou não sei o quê, blá. Olha, ninguém trabalha numa área tão complexa como essa. Às vezes você não ouve falar de determinado policial, e às vezes ele é muito eficiente. E ele está ali na dele porque ele sabe o papel dele. O que é, por exemplo, um delegado de polícia? Delegado de polícia é um cara que preside um inquérito. No final das contas, ele é o representante do juiz. O juiz ele preside um processo com partes divergentes, a denúncia do promotor, a defesa do advogado, o réu. O delegado do mesmo jeito. O delegado ele está ali, mas tem alguém que está para se defender, tem alguém ali que está para dizer, ele me roubou. Então, o delegado ele também tem que ser imparcial, tem que ser isento. Então, são as delimitações que muitas vezes as pessoas fogem um pouquinho dela e criam uma imagem, né? Eu, pessoalmente, acho que a polícia tem que ser eminentemente técnica, é o meu ponto de vista. Como tem outros conceitos de polícias militares, não vou fazer esse debate aqui agora, mas, por exemplo, eu como conheço um pouquinho, né, as Forças Armadas, por exemplo, a polícia militar ela tem a mesma estrutura da Força Armada. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. Assim é a polícia militar. Nos países mais evoluídos, muitos deles, nós temos uma polícia que é uma polícia de carreira, uma polícia sem essa hierarquia, que é uma polícia no formato da Polícia Rodoviária Federal, tipo uma grande guarda, onde não há essa hierarquização. Eu, às vezes até brinco, daqui que a ordem... Na Inglaterra, né, por exemplo. Sim, aí, muitas vezes as pessoas brincam, daqui que a ordem do coronel chega ao soldado, se for passar por todos... Quando chegar lá vai chegar diferente, então, né? Eu não vou tratar desse assunto aqui agora, mas assim, nós temos conceitos que são debatidos tecnicamente sobre a formatação, sobre a formulação de políticas públicas no setor de segurança pública, né? Especialmente nessas questões relacionadas à formação das forças de segurança. Mas é um debate mais profundo. Mais profundo. Que deixa para os deputados lá. O Mendonça Prado, além de político, também é advogado. Sou. Exerce hoje a função de advogado, a profissão, ainda pretende algum cargo político, ainda tem essa pretensão ou não, Mendonça? Eu sou advogado e vou lhe contar uma história. Todo mundo acha que eu sou criminalista, né? Que eu falo muito, gosto muito, né, da segurança pública, mas na verdade eu sou mestre em direito tributário. Tributário. Tem nada diferença grande, né? Tem nada a ver com a área criminalística. A área penal, a área criminal. Né? Eu sou da área do tributário, né? Gosto do direito. Sobre política, eu digo sempre, política a gente, como dizia o Aristóteles, nós somos políticos por essência. O ser humano é um animal político por essência. A gente faz Nós estamos numa sala de aula, ali cada um tem sua opinião, é política, né? Estamos num time de futebol, ali o pessoal discutindo é política, então tudo faz parte, né, eu lhe digo que eu recebo convites, no mínimo a cada 3 meses eu recebo um convite. Um convite para me filiar a um partido, um convite para ser candidato a alguma coisa. Partido Novo agora é o... Eu hoje sou filiado ao Partido Novo, que é um partido que está vamos dizer, em formação aqui no estado de Sergipe, partido presidido pelo professor da Universidade Federal Rodorval, pela professora Denise Albano, você deve conhecer ela, que é uma pessoa também que milita muito nessa área penal, né? Ela é especialista em direito penal, né? Doutora em direito penal, inclusive. Então, é um partido assim, do Dr. Zé Paulo, procurador, do Saulo, é um partido de pessoas realmente extremamente preparadas, né? Mas é um partido que precisa ganhar cancha, precisa fortalecer. Nós vamos conversar sobre isso, assim, nós do partido, sob a presidência do Rodoval, para ver se esse partido vai trabalhar para o fortalecimento, para trazer mais pessoas, para disputar eleições. E aí primeiro eu vou discutir com
com o partido para saber do futuro. Mas na cabeça do Mendonça Prado, né? Estamos chegando aqui ao final do programa, existe essa possibilidade de disputar para o governo do Estado, pelo Partido Novo, até para deputado. Hoje, o Mendonça Prado aqui raciocinando e já pensando lá o futuro. Olha, no Novo eu sou só o filiado. Eu não sou assim, eu não presido o partido. Quando a gente preside o partido, é diferente, a gente pode até dizer assim, só eu vou ser candidato a isso. Mas na sua cabeça... Eu só sou filiado. Tem essa vontade, Mendonça? De quê? De ser pré-candidato a um governo ano que vem? Olha, eu estou na minha, eu estou tranquilo. Eu sou do partido. Eu hoje não tenho assim um projeto político. Eu digo o seguinte sempre. O povo de Sergipe me deu vários mandatos. Os governantes me prestigiaram, me dando cargos que me permitiram aprender. Meus pais me deram boa formação e os meus professores me deram me deram muito conhecimento sobre muitos ramos da vida. Então, se em algum momento entenderem que eu posso contribuir de alguma maneira, eu estou à disposição. Sou sergipano, amo a minha terra, tenho compromisso com o meu estado, nunca tive nenhuma condenação e olha que são mais de 3 décadas de vida pública exercendo cargos no Legislativo e no Executivo. Nunca tive absolutamente nenhuma condenação. Problema que acolá todos têm, porque não é fácil, não é? No âmbito da administração pública, não apenas por aspectos técnicos, mas especialmente por questões políticas ou por questões de interesses que muitas vezes estão fora da política. E aí teve que o que não falta é vagabundo. Uma área que lhe deu muito trabalho foi na Insurb, né? Sim, tive muito trabalho na Insurb, né? Porque foi um momento dificílimo. Você tem uma ideia, quando eu cheguei na Insurb, a Insurb tinha uma dívida de 52 milhões de reais. Eu sofri pressões, que eu não posso nem falar aqui, né? Eu sofri pressões para pagar 52 milhões de reais no momento em que eu estava no meu primeiro mês no cargo, nós estávamos assumindo como presidente da Insurb. Presidente, e nem o prefeito teria. O prefeito teria que fazer 2 opções. Ou pagar os servidores públicos de um modo geral. Que ano foi da isso? Cidade, foi 2017. 17. Ou pagar todos os servidores públicos da cidade, ou pagar uma empresa, né? Que não era qualquer empresa. As pessoas às vezes ficam assim, mas era uma das maiores empresas da América Latina, porque nós falávamos empresa Cavo, mas a Cavo é apenas um ramo, um braço da empresa Estre Ambiental, que é uma das empresas mais fortes. Então, nada contra nenhuma empresa, nem a favor de outra empresa. Mas quando eu exerço um cargo, seja ele parlamentar, ou seja ele no executivo, eu tenho a obrigação de defender os interesses dos cidadãos e da administração pública, não da empresa. A empresa ela tem que defender os seus próprios interesses e eu tenho que cumprir contratos. Se há um contrato celebrado com prazo, com valores e com qualidade de serviço que as empresas devem seguir, ela tem que seguir. Senão ela é passiva, inclusive, de punição, de multa. Né? Olha, você tem uma ideia, aquela empresa, eu puni ela diversas vezes. Não sei o que foi que aconteceu com as punições dadas àquela empresa. Ela foi multada várias vezes. E são multas altas, né? Começa baixa, depois vai aumentando as multas. Não sei o que aconteceu. Não tem um compromisso com empresa nem com empresário. Você tem que ter respeito. Assim como aqueles que estão do outro lado do contrato, tem que ter respeito ao contrato. Tem que cumprir as suas obrigações, os seus deveres. Porque o agente público, quando ele não cumpre as suas obrigações, ele sofre muito. Então você não pode estar ali para se deixar que os lobbies venham, que as pressões venham. E depois responde processo. Eu nunca tive nenhum receio, nem também nunca tive problema de responder processo. Muito perigoso, né? Tem que ter muito cuidado. Né? Processo, às vezes, é uma coisa que as pessoas fulano responde processo. Sim, deixa acabar o processo. Se ele for condenado, ele é culpado. O que é que diz a lei? O cidadão só é culpado depois de uma sentença judicial transitada em julgado. No Brasil tem muito disso. O cara é apontado disso, daquilo, e aí as pessoas acham que o cara é culpado. Então, eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de obedecer à lei, de fazer a coisa correta, defender os interesses dos cidadãos, da administração pública. E sempre com a minha consciência tranquila de que é o meu dever e a minha obrigação de fazer o certo, independente do desejo de quem quer que seja. Mendonça, teve uma passagem também pela Agreste, não foi? Sim. O que é a Agreste, para que o telespectador possa entender melhor? A Agreste é uma coisa
bacana para mim, que sou um defensor do liberalismo, né? Então, há um conceito de que os serviços públicos para os socialistas devem ser todos exercidos pelo Estado. O Estado, a União, os estados e municípios. E o conceito moderno permite a livre iniciativa, o livre mercado, que a iniciativa privada participe mais, como nós temos hoje, por exemplo. A Energisa faz o trabalho de serviços de eletrificação da nossa cidade, de fornecimento de energia elétrica para a nossa população. A Agreste é uma agência reguladora estadual que atua na área de saneamento básico. Vai ter um papel relevante agora, porque o governo que aí está, ele concedeu o serviço de distribuição. A concessão, né? Distribuição de água. O governo ficou com a parte de captação e de tratamento, mas concedeu o serviço de distribuição de água. Então, o que é a Agreste? Eu gostei muito da Agreste também. A Agreste eu era uma espécie de reitor de universidade. Era um trabalho bem tranquilo, porque era de formatar as normas, a regulação desses serviços, tanto na área de saneamento, né, de água, quanto na área de transporte intermunicipal. Então, a Agreste tem esse papel de regular, de criar as normas, de modernizar, de adequar, para não permitir que aquele que tem do Estado a permissão para a realização do serviço, a concessão para a realização de determinado serviço, ele não exacerbe ou que ele não preste o serviço. Tem um exemplo assim bem de qualidade. Por exemplo, a avaliação do preço da água, a análise do serviço de transporte intermunicipal, a regulação dos serviços, do tempo, do itinerário, da distribuição. Então, a regulação propriamente dita. Então, a Agreste tem esse papel. E agora deve ter feito, né, com uma certa antecedência, a regulação do serviço de distribuição para entregar à iniciativa privada. Você vai entregar, sai da DES, vai para a iniciativa privada, ela vai obedecer a quem? Ela vai ter que obedecer para aumentar, vai ter que passar pela Agreste, para aumentar o preço, vai ter que passar pela Agreste. Que serviço, de qual a qualidade, quem é que vai me exigir a qualidade? A Agreste. A Agreste. Como as agências nacionais, a ANAEL, né? A ANAEL tem a dos medicamentos, e assim sucessivamente, a Anvisa, né? Anvisa. E assim sucessivamente. Então, nós temos a do nosso Estado, que tem um papel relevante, importante, que as pessoas pouco conhecem, precisa conhecer mais. Mas como é algo novo, né? Nós praticamente começamos, eu tenho essa sorte também, de pegar as coisas no começo. Como, por exemplo, falei da administração. Pegamos lá naquele início, pregão eletrônico. Ninguém falava em pregão eletrônico. Foi importante, ninguém. Né? De contratar, por exemplo, vamos fazer uma licitação, não dá tempo, coisa e tal. Não, mas tem um registro de preço lá em São Paulo, já foi feita uma licitação lá, vamos lá e faz adesão ao registro de preço lá de São Paulo. Então aquilo foi novidade naquela... Agora não, agora todo mundo faz. Mas naquele primeiro momento, até as pessoas, o que é que tem aí? Mas hoje todo mundo faz. Então você vai fazer todo um processo licitatório para comprar café, para comprar papel, para comprar um veículo? Não, poxa, o governo de Goiás fez, o governo de Pernambuco fez, está tudo certinho lá, passou pelo Ministério Público, passou pelo Judiciário, foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Então não preciso mais fazer todo aquele processo licitatório. Vou lá, pego a ata de registro de preço, aproveito a licitação que eles fez, queimo uma etapa e já adquiro bem o produto, bem mais o serviço. Rápido, né? Bem mais rápido. Exatamente, bem mais rápido. Mendonça, chegando aqui ao final do nosso programa, gostaria imensamente de agradecê-lo, né? E com certeza em outras oportunidades ainda vamos conversar sobre outros assuntos, tá bom, Mendonça? Muito obrigado, Anderson, muito obrigado a todos que fazem a Escola do Legislativo Municipal. Foi uma alegria e quero agradecer a vocês e especialmente aos telespectadores que nos assistem. Um abraço para todos. Muito obrigado, então. Mendonça Prado conversou com a gente hoje aqui no programa Arquivo Aracaju. Você nos acompanha além do canal 5.3 da TV Câmara, também no YouTube TV Câmara Aracaju. A todos um grande abraço e até a próxima.